As chamas da fábrica Policarpo deixam Candinho entre a vida e a morte, enquanto Sandra e Ernesto comemoram a crueldade com taças de champanhe. No hospital, Dita luta entre a fé e o desespero, e Celso vê sua mentira ruir quando uma pista perdida revela toda a verdade sobre a falsa baronesa, Sandra. Mas nada prepara os vilões para o momento em que Candinho desperta, decidido a fazer justiça com as próprias mãos. Será que o caipira vai conseguir desmontar de vez o império de maldades dos vilões? Ou Sandra ainda tem cartas perigosas escondidas? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Candinho e Samir. O corredor do hospital parece menor do que realmente é, apertando o fôlego de quem passa por ele. No centro do quarto, Candinho repousa desacordado numa maca, imóvel, pálido, com o rosto ainda manchado de fuligem, enquanto os aparelhos piscam como pequenas lembranças de que ele ainda está ali, pelo menos por agora. Ao redor dele, Samir permanece inquieto, andando em círculos. Dita, agarrada às próprias mãos, tenta controlar o desespero que insiste em escapar. Stella observa tudo com um olhar tenso que ela tenta disfarçar, e Celso, parado num canto, finge serenidade, mas é justamente o tipo de calma que desperta desconfiança até no mais ingênuo dos presentes. A porta se abre com um rangido e Túlio entra acompanhado de Stella. O médico respira fundo, ajeita os óculos e hesita, o que por si só já alerta o grupo de que a notícia não vem boa. E quando ele finalmente fala, o peso das palavras cai como um tijolo no chão. Não será fácil dizer isso, mas Candinho sofreu um caso muito grave de intoxicação por fumaça. O estado dele é extremamente delicado. O silêncio imediatamente se torna denso, incômodo. Ele continua mais firme. Candinho está correndo risco real de vida, e o quadro pode piorar a qualquer momento. Um suspiro coletivo invade o ambiente, mas nenhum é tão desesperado quanto o de Dita, que rompe em prantos, agarrando o braço do médico como se pudesse puxar dele uma solução milagrosa. Não, doutor, por favor, diga que tem como salvar o meu Candinho. Ele não pode ir embora assim. Me diga que existe alguma chance. A voz sai trêmula, e a cantora parece desabar um pouco mais a cada segundo. Stella, percebendo que a amiga não sustentaria mais um sopro de esperança falsa, se aproxima devagar, tentando ser carinhosa, mas também firme. Desculpa, Dita, mas a recuperação do Candinho não será nada fácil. Talvez só um milagre consiga salvar o nosso amigo. A frase cai como uma sentença. Dita tapa a boca, os olhos se enchendo de lágrimas que ela mal consegue conter. Samir se aproxima dela para tentar confortá-la, mas ele próprio está pálido, com a respiração acelerada. E é nesse instante de fragilidade que Celso, com aquele ar reflexivo quase estudado demais, solta um comentário que ninguém esperava naquele momento. Como será que um incêndio daquela magnitude começou dentro da fábrica? Ele diz como quem lança uma pergunta inocente, mas o tom levanta suspeita. É suave demais, distante demais. Dita o encara com os olhos vermelhos, como se estivesse avaliando cada nuance de expressão do gerente. Samir, desconfiado, franze a testa. Até Stella observa Celso com leve surpresa, como se percebesse que ele estava preocupado com qualquer coisa menos com Candinho. Tentando afastar aquele clima estranho, Samir lembra de algo. Ele abre a mochila com mãos trêmulas e retira um objeto que brilha sob a luz branca do hospital. Eu não sei como tudo começou, mas talvez tenha uma pista. Quando estávamos no meio do incêndio, encontramos isso aqui. Ele ergue a bota feminina chamuscada e todos arregalam os olhos. Estava caída bem do lado do setor que explodiu. Eu pensei que fosse importante. Stella leva a mão ao peito, chocada. Minha nossa! Isso significa que alguém pode ter provocado esse incêndio. Um incêndio criminoso? A pergunta paira no ar como uma ameaça invisível. Dita, ainda chorando,
Olha para a Bota e depois para Celso, e aquele olhar diz mais do que qualquer palavra, um misto de dor, suspeita e algo que parece pressentimento. Samir observa cada reação, desconfiando de tudo. E Celso? Bom, Celso tenta manter a expressão neutra, mas o jeito que ele engole, seco, denuncia mais do que ele gostaria. A verdade está prestes a explodir, e todos naquele quarto sabem que aquele incêndio não foi apenas uma tragédia, foi um recado, uma armadilha. E a Bota, silenciosa sobre as mãos de Samir, parece gritar um nome que ninguém quer aceitar. O clima no hospital fica ainda mais pesado quando Celso pega a Bota das mãos de Samir. O gerente encara o objeto por alguns segundos e uma sombra amarga toma conta de seu rosto. Ele tenta conter a revolta, mas o coração fala mais alto. A garganta aperta, o sangue ferve. E então ele solta, com uma raiva que surpreende até a si mesmo. Sandra, agora você foi longe demais. A declaração estoura no ar como um trovão. Todos se viram de uma vez, boquiabertos, e Dita é a primeira a reagir. Ela dá um passo para trás, leva a mão ao peito e pergunta com a voz cortada de perplexidade: Sandra, do que você está falando, Celso? Celso percebe o próprio deslize. A expressão de horror toma seus olhos enquanto tenta arrumar a confusão que causou. Ele força um sorriso fraco, quase dissimulado, e balbucia: Sandra? Não, eu devo ter me confundido com as palavras. Eu quis dizer outra coisa. Mas ninguém ali compra a desculpa. O olhar de Samir pesa. Estela cruza os braços com desconfiança, o senho franzido. Dita continua esperando, visivelmente ferida, mas exigindo respostas. Celso, então, desiste de fingir. Ele respira fundo. Aperta a Bota com força, como se estivesse apertando o próprio arrependimento, e solta a bomba que muda tudo. Querem saber? Eu tô cansado de esconder as maldades da minha irmã. A verdade é que Sandra não está morta. O que Candinho viu aquele dia no cemitério era ela mesma, Sandra, viva, em carne e osso. Não era fantasma, não era ilusão, era ela. O mundo de Dita desaba naquele instante. A cantora abre a boca, mas a voz não sai de imediato. Por um momento, parece que o ar some da sala. Quando finalmente consegue reagir, a indignação explode. O quê? Você está falando sério, Celso? Por que você só está contando isso agora? Por que esconder uma coisa dessas? Celso passa a mão pelo rosto, como quem tenta limpar a culpa. Os olhos dele brilham com um arrependimento sufocado, mas sua voz se mantém firme, ainda que carregada de dor. Me perdoa, Dita, mas a verdade é que eu já sabia de tudo há muito tempo. Eu sabia, inclusive, que Sandra estava tramando alguma coisa, uma vingança. Eu só não imaginava que ela seria capaz de algo assim, de incendiar a fábrica, de colocar o Candinho entre a vida e a morte. O silêncio que se instala não é simples, é denso, é cortante. Estela encara Celso como se estivesse vendo um estranho. Samir dá 2 passos para trás, assustado com a revelação. Até os aparelhos do hospital parecem bipar mais alto, como se reagissem junto. Dita, por sua vez, está dividida entre a mágoa e a incredulidade. Ela limpa as lágrimas com violência, ainda sem saber se grita, se questiona ou se desaba. A voz dela sai trêmula, mas cheia de dor reprimida. Você sabia, e mesmo assim deixou o Candinho ficar exposto àquela cobra? Você sabia e não disse nada? Celso tenta se defender, mas sua voz sai fraca, sem convicção. Eu achei que ela ia embora, que não ia ter coragem de fazer nada tão grande. Dita o corta com um olhar devastado, cheio de uma mistura de raiva e decepção. E é assim que a revelação se espalha pela sala como fogo em palha seca. Sandra está viva, e Celso sabia. Agora, ninguém mais tem dúvida, o incêndio não foi acidente, não foi descuido, foi uma armadilha cuidadosamente armada. E o pior, Candinho pagou o preço.
e talvez pague com a própria vida. Dentro da mente de Candinho, tudo parece uma imensidão confusa de luzes, sombras e lembranças estilhaçadas. Ele sente a brisa suave do campo tocando o rosto. Escuta a voz da mãe chamando seu nome com aquele carinho que só ela tinha. Sente o cheiro da terra molhada de Policarpo, o mesmo cheiro que sempre o fazia lembrar de quem era e do que precisava proteger. A imagem do casamento com Dita surge como um clarão o sorriso dela, o vestido simples, o toque das mãos se encontrando. E no meio desse oceano de memórias, algo pulsa forte, como um aviso. Há uma pendência importante, urgente, um fio solto que não pode ser deixado para trás. Ele tenta alcançar esse pensamento, mas tudo se dissolve antes que consiga entender completamente. No hospital, o clima está longe de ser calmo. Dita, tomada pelo nervosismo e pela revolta, encara Celso com os olhos cheios de lágrimas e indignação. Ora, Cerso, você mentiu para nós e deixou a Sandra fazer uma coisa dessas com o meu Candinho? Você vai ter que pagar por isso. A voz da cantora treme com um misto de dor e raiva, as mãos apertadas como quem luta para não perder o controle. Celso tenta dar um passo à frente, numa postura quase submissa, tentando puxar para si uma calma que não sente. Você está certa, Dita. Mas calma. Quando resolvermos isso, vocês podem fazer o que quiserem comigo. Ele engole seco, desviando o olhar por um instante antes de continuar. Mas antes, nós temos que acabar com o império de maldades de Sandra e Ernesto. Dita franze o senho, desconfiada. Há sarcasmo na forma como ela ergue uma sobrancelha, como se estivesse questionando se o gerente está mesmo arrependido ou apenas tentando salvar a própria pele. Samir observa tudo em silêncio, com os olhos arregalados, temendo mais uma reviravolta. Dentro da mente de Candinho, essa frase ecoa como um trovão: acabar com as maldades de Sandra e Ernesto. E então, como se a memória tivesse finalmente encontrado o fio perdido, ele percebe o que precisa fazer. Ele não pode ir embora, não antes de destruir o plano dos dois, não antes de proteger quem ele ama, não antes de impedir que mais injustiças sejam cometidas. O corpo do caipira reage antes mesmo que os olhos se abram. Um suspiro profundo, forte, como quem volta de muito longe e rompe no quarto. Dita vira imediatamente, Celso se enrijece. Samir dá um pulo para trás de susto. E então, Candinho desperta. O coração de todos parece parar por um segundo. Candinho abre os olhos devagar, piscando como quem tenta reconhecer onde está. Mas assim que enxerga o rosto de Celso, algo desperta dentro dele um fogo, uma certeza. E num movimento brusco, rápido demais para quem estava em coma minutos antes, ele agarra o primo pela gola da camisa com força. Nós vai pegar a pilantra da Sandra e aquele bigodinho safado, e é agora. Os olhos do caipira queimam como brasas vivas, e ele ainda puxa Celso mais perto, rosnando. Mas você fique sabendo, Cerso, que eu não vou mais ser enganado por você. Celso congela, as mãos trêmulas, o rosto pálido, as pernas quase cedendo. Ele tenta responder, mas a voz simplesmente não sai. O medo toma conta dele, medo de Candinho, medo da verdade, medo de finalmente ter sido desmascarado diante de todos. Dita segura a mão do marido, emocionada demais até para falar. Samir, com o coração acelerado, sorrindo meio sem acreditar, observa como se estivesse vendo um milagre acontecer bem na sua frente. E Estela, à porta, leva a mão ao peito, chocada com a força daquele despertar. A guerra está oficialmente declarada. Candinho voltou e, dessa vez, não vai deixar pedra sobre pedra. Enquanto o caos e a dor tomam conta do hospital, do outro lado da cidade a escuridão ganha forma na antiga casa de Celso, agora tomada por luzes amarelas e sombras dançantes, serve como palco para o que Sandra chama de A Noite da Consagração. Ela gira pelos tapetes felpudos com Ernesto ao som de uma valsa lenta, seus passos quase flutuantes, como se o mundo inteiro estivesse celebrando com eles. Entre taças de cristal e garrafas caríssimas, o casal brinda como se fossem realeza.
O riso de Sandra ecoa pelas paredes, debochado, intoxicado por vinho e sentimento de vitória. Nós somos mesmo os donos do mundo, meu amor, afirma a baronesa de meia tigela, erguendo a taça com a pose de quem acredita ser intocável. Ela dá um beijo teatral no bigodudo, que retribui com ares de galanteio barato. Mas logo depois do beijo, Ernesto franze o senho, seus olhos semicerrados revelando aquela desconfiança típica de quem sempre acha que alguém escorrega nos detalhes. É impressão minha ou você perdeu uma das botas do seu par? Pergunta ele, com um risinho irônico, como quem cutuca o perigo só para ter certeza de que ele está ali. Sandra, completamente entregue à própria soberba, olha para o próprio pé e vê que realmente está usando apenas uma bota. Ela dá de ombros com a frieza mais dissimulada possível. Ah, mas isso não importa, meu amor. Ela gira a mão no ar, como se estivesse espantando borboletas. Nós agora temos dinheiro para comprar toda a loja de botas, se quisermos. E toda a fábrica queimou feito palha. Não será uma botinha que colocará a perder o nosso plano perfeito. Ernesto solta um riso satisfeito, mas no fundo de seus olhos há algo inquieto. Ele tenta disfarçar, mas há uma pontada de sarcasmo na resposta. Espero que você esteja certa. Às vezes, é um detalhe pequeno que derruba gigantes. Sandra nem percebe a alfinetada, ou finge não perceber. Ela enche novamente as taças com aquele exagero teatral de quem nasceu para o drama, derramando algumas gotas no tapete como quem faz um ritual sombrio. Vamos, meu amor, mais um brinde para comemorarmos, diz ela, empolgada, como se estivesse celebrando a própria ascensão ao trono. Ernesto levanta a taça, olhando para Sandra com um sorriso que não chega aos olhos. Ela ergue a sua e encosta delicadamente no cristal do amado. Tim-tim. O som do toque das taças ecoa como um presságio. Um timbre quase metálico, frio, anunciando que aquela noite de comemoração pode ser menos triunfante e mais fatal do que os dois imaginam. A bebida desce pela garganta deles como veneno travestido de vitória, enquanto a câmera imaginária se afasta, mostrando o casal perdido em sua própria arrogância, sem imaginar que a peça que derruba o castelo já foi encontrada no meio das cinzas, uma simples bota. O tilintar das taças mal chega a ecoar quando um estrondo violento corta o ar. Sandra e Ernesto congelam no meio do brinde, os olhos arregalados como dois ladrões flagrados à luz do dia. A porta da velha casa simplesmente voa para dentro, arrombada com força, e o clima festivo se desfaz como fumaça em vendaval. De repente, aquele salão que antes era pura ostentação vira palco de desespero. A polícia invade o ambiente como um enxame decidido, e logo atrás surgem Candinho, Celso e Dita. É a imagem perfeita da justiça finalmente batendo a porta, literalmente. O estalo das algemas ecoa alto, cortando a música que ainda tocava no gramofone. Sandra, com seu ar snob e completamente fora da realidade, reage como se ainda tivesse algum controle da situação. Mas o que é isso? O que estão fazendo invadindo a minha casa dessa maneira? Eu sou uma baronesa! Ora! Ela grita, fingindo dignidade enquanto os braços são torcidos para trás pelos policiais. O sarcasmo de Candinho chega como uma pedrada na vidraça. Ele dá um passo à frente, cansado demais para qualquer teatrinho. Eu não quero mais saber de baronesa, de fantasma ou de qualquer outra mentira sua. Hoje você vai pagar pelo que fez, e você vai junto, bigodinho. Ernesto tenta disfarçar o medo com um falso ar galanteador, mas sua voz treme. Calma lá, deve haver algum engano. Dita imediatamente retruca com despeito. Engano nada. Vocês dois quase mataram meu Candinho queimado lá dentro da fábrica. Sandra, ao ver Celso entre os invasores, percebe tudo. O choque vira ódio puro. Ela arqueia uma sobrancelha com ironia venenosa. Então é isso. Celso, seu traidorzinho barato, entregou a própria família. Celso encara a irmã sem hesitar, firme como nunca esteve na vida. Você passou dos limites, Sandra. Ela ri. Um riso falso, debochado.
tentando dissimular até no fundo do poço. Limites? Ah, meu querido, eu só fiz o que sempre fiz. E você, sempre com esse olhar de cordeirinho, finalmente resolveu ter coragem? Que gracinha! A provocação quase faz Dita partir para cima dela. A cantora avança um passo, olhos faiscando. Cuidado com a língua, sua víbora. Hoje você não vai escapar das algemas nem inventando título de nobreza. Ernesto tenta se jogar para longe do caos, mas é segurado no ato por 2 policiais. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi tudo ideia dela. Ele desespera, apontando para Sandra como o covarde que é. Sandra rosna, perdendo toda a compostura que fingia ter. Seu frouxo, você me jurou fidelidade. Candinho observa os 2 brigando como 2 ratos encurralados, e a expressão dele mistura nojo e alívio. Olha aí, até para serem malfeitores vocês são ruins. Enquanto os policiais apertam as algemas, Sandra joga seu último recurso, a dissimulação patética. Celso, meu irmão, você não vai deixar que eles me levem, vai? Eu sou sua família. Mas ele desvia o olhar, firme, rompendo de vez com o passado sujo que ela insistia em carregar. Família não faz o que você fez, Sandra. Acabou. E é nesse momento, com a megera e o bigodudo sendo arrastados porta fora, que o salão de falsa nobreza se transforma em cenário de justiça tardia. O brinde que eles tentavam celebrar vira poeira. O gosto da vitória amarga que tanto vangloriavam desaparece. E Candinho, firme, encara a saída como quem sabe que ainda há muito a resolver, mas pelo menos dessa vez a farsa acabou. A confusão estoura de vez quando os policiais começam a arrastar Sandra e Ernesto para fora da casa. A megera se debate como um bicho feroz acuado, incapaz de admitir a derrota. Os cabelos desgrenhados balançam, a maquiagem já borrada de tanto suor, mas a famosa arrogância continua intacta enquanto ela berra, tomada de ódio. Eu vou voltar, priminho e irmãozinho. Ouçam bem, eu sempre volto, grita ela, contorcendo-se entre os agentes, cuspindo ameaça atrás de ameaça. Vocês vão pagar, todos vocês, continua, a voz rasgando o ar num tom desesperado, quase demoníaco. Ernesto, por sua vez, faz pose de indignado, tentando sair por cima mesmo algemado. O bigodudo tenta parecer dono da situação, mas não passa de um farsante patético. Isso tudo é um mal-entendido, discursa, dissimulado. Eu exijo meus direitos, isso é abuso de autoridade. Mas ninguém leva a sério, nem mesmo os policiais conseguem esconder o olhar de deboche. E assim que os 2 incendiários são empurrados para fora da casa e encaminhados ao camburão, o silêncio volta ao ambiente. Um silêncio pesado, daqueles que fazem todo mundo refletir sobre a bagunça que aconteceu e sobre o que ainda falta acontecer. Celso, tentando escapar da própria culpa, limpa o suor da testa e respira fundo, como se tivesse carregado um piano nas costas. Ufa! Que bom que tudo acabou bem, comenta, forçando um sorriso, tentando parecer o herói que jamais foi. Mas a tentativa de disfarce dele cai por terra no mesmo segundo. Dita e Candinho se entreolham, e o entendimento é imediato. Há um julgamento silencioso entre eles, daqueles que nenhum dos 2 precisa colocar em palavras. Está mais do que na hora de fechar essa conta com Celso também. A cantora respira fundo, ajeita o cabelo e chama, com toda a calma que o momento exige. Oh, seu polícia, o senhor pode vir aqui um instantinho? O policial, que ainda registrava informações, se aproxima com expressão atenta. Candinho então se adianta firme, sem demonstrar um pingo de dúvida. A recuperação do coma parece ter acendido nele uma chama nova e agora nada mais passa despercebido. O caipira aponta diretamente para Celso, sem rodeios, com a certeza de quem já suportou trapaça demais por uma vida inteira. Olha, seu policial, vocês estão esquecendo de levar outro bandido aqui? Esse daí, diz ele, cutucando o primo no peito. Esse participou, mentiu, encobriu e quase matou eu e todo mundo junto. Celso empalidece na hora. O sorriso sumiu
A postura de bom moço se desfaz, e nos olhos dele nasce um terror miudinho. Ele tenta se defender, gaguejando, secandinho. Vamos com calma. Eu só queria ajudar. Mas Candinho não recua. Dita também não dá trégua. A voz da cantora treme de indignação contida. Ajudar? Você escondendo sua irmã enquanto ela tentava destruir a vida do meu marido? Você teve a chance de impedir essa desgraça e não fez nada. A máscara de Celso cai inteira. Ele tenta recuar, mas também sabe que não tem mais onde se esconder. O policial olha para ele com seriedade e o gerente percebe que chegou sua hora. O clima fica denso, pesado, carregado de tudo que foi dito e do que ficou preso por tanto tempo. E, pela primeira vez, Celso entende que o próprio destino está sendo resolvido ali na frente de todo mundo, sem chance de disfarce, sem chance de enganação. Candinho, firme, finaliza. Eu falei que não ia mais ser feito de trouxa, e agora ninguém mais vai cair na conversa dele também. O policial então coloca a mão no ombro de Celso, e o gerente sente o chão sumir sob seus pés. A justiça chega para todos, inclusive para quem fingiu estar do lado certo. O clima permanece pesado na sala devastada pela prisão dos vilões. O eco dos gritos de Sandra ainda parece vibrar nas paredes quando os policiais se viram para Celso, que continua parado, pálido, derrotado, sem a menor tentativa de fugir. Ele respira fundo, como quem finalmente aceita o peso de tudo o que escondeu. Celso ergue lentamente as mãos, oferecendo-as para as algemas com um suspiro que mistura derrota e alívio. Essa não. Se for assim, me levem logo. Só não me coloquem na mesma cela que Ernesto. Ele tenta forçar um sorriso irônico, mas a voz sai trêmula, traindo o medo que tenta esconder. O policial se aproxima, já tirando o par de algemas do cinto. Mas antes que possa encaixá-las, Candinho dá um passo à frente, firme, mas não agressivo. Dita acompanha o marido, ainda com os olhos atentos, embora seu peito finalmente comece a afrouxar depois de tanta tensão. Peraí, seu polícia, diz Candinho, levantando a mão numa pausa que faz o oficial parar no ato. O caipira troca um olhar longo com Dita daqueles que contam uma conversa inteira sem abrir a boca. Os dois entendem exatamente o que o outro pensa. Justiça não é vingança, mas também não pode ser cegueira. Dita respira fundo e completa. O Celso errou feio, mas se não fosse ele abrir a boca sobre a Sandra, nós estávamos tudo no escuro até agora. A verdade é que ele ajudou, mesmo que tarde demais. Celso arregala os olhos, completamente surpreso. O gerente sempre achou que nunca mais veria perdão vindo deles, muito menos de Dita. A cantora continua, com a voz firme, mas sem crueldade. Isso não apaga o que você fez, Celso, mas talvez signifique que você quer mudar. O policial olha para Candinho, esperando a decisão final, e então o caipira caminha até o primo, encarando-o de perto como nunca fez antes. Escuta aqui, Celso, você não vai para a prisão hoje, mas se tá pensando que vai ganhar minha confiança de novo só por ter aberto a boca, aí você tá mais enganado que galinha achando que pato é irmão. Celso baixa a cabeça, segurando o choro. Candinho continua, mais sério do que nunca. Você vai trabalhar muito. Vai ajudar a reconstruir cada pedacinho da fábrica que pegou fogo, tijolo por tijolo, suor por suor, porque essa dívida quem vai pagar é você. E isso não é castigo, é justiça. Celso levanta o olhar devagar, a voz falhando. Eu prometo, juro por tudo que tenho. Vou fazer o que for preciso. Me desculpa, Candinho. Me desculpa por tudo que fiz. Candinho não responde de imediato. O olhar do caipira pesa como quem carrega mágoas profundas, mas também como quem carrega um coração grande demais para alimentar rancor para sempre. Dita toca o braço do marido, suavizando o momento. Vamos embora, Candinho. Hoje acabou. Finalmente acabou. E como se a alma deles voltasse para o eixo, os dois se abraçam. Não um abraço de romance, mas um abraço de alívio, de vitória, de sobreviventes que passaram por um inferno e voltaram para contar a história.
Candinho afunda o rosto no ombro da esposa, sentindo pela primeira vez em muito tempo que tudo está, enfim, no caminho certo. Dita sussurra: agora sim, meu amor. Agora a paz voltou para nossa vida. Celso observa o casal em silêncio, engolido pela culpa, mas também pela chance inesperada de redenção. E assim, enquanto a polícia leva os últimos pertences de Sandra e Ernesto e os mocinhos deixam a casa destruída para trás, a sensação é clara. A guerra terminou, mas o recomeço está apenas começando. Candinho encontra Anastácia em seu sonho, sua falecida mãe, que enfim revela a verdade que mudará tudo. Samir é seu filho, mas enquanto Candinho luta para voltar, Sandra surge disfarçada, pronta para o golpe final. Toma conta da fábrica no instante em que as chamas começam a subir, consumindo o lugar após o plano de Ernesto e Sandra dar início ao incêndio. Candinho invade a fábrica sem pensar duas vezes, correndo pelos corredores tomados pelo fogo, chamando por Samir com o coração na boca. O ar pesado arde no peito, mas a vontade de encontrar o menino é maior. Samir, desesperado e chorando sem parar, bate nas paredes tentando achar uma saída, já acreditando que tudo está perdido. Quando Candinho aparece no meio da fumaça, Samir se emociona de imediato, a voz embargada escapando em um fio. Candinho, você veio me salvar. Candinho se aproxima, coloca a mão no rosto do garoto e tenta passar firmeza mesmo estando apavorado por dentro. Eu gosto de você por demais para deixar você aqui. Vamos embora agora, antes que isso desande de vez. Samir se agarra nele, ainda tremendo, enquanto Candinho o puxa para fora. Candinho corre desesperado pelos corredores em chamas, segurando firmemente a mão de Samir. O fogo estala como se zombasse deles, iluminando as paredes com um brilho ameaçador. Quando chegam à porta principal, Candinho empalidece. Tá tudo obstruído por pedaços de madeira e vigas queimadas, claramente colocados ali por alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Ele tenta disfarçar o susto para não assustar ainda mais o menino, mas Samir percebe o tremor no olhar e fica ainda mais desesperado. Candinho empurra os entulhos com todas as forças. Finalmente, abre uma pequena brecha, suficiente apenas para Samir. Com cuidado, ele ergue o garoto e o passa por entre as madeiras. Samir segura o braço dele com força, a voz embargada. Eu não quero te deixar, Candinho. Candinho tenta sorrir, mas a fumaça irrita seus olhos. Você precisa ir, Samir. Eu vou logo atrás, confia em mim. Agora vai, meu filho. Corre. Uma lágrima escorre pelo rosto sujo do garoto. Ele dá alguns passos para fora, mas antes que Candinho consiga seguir, um caibro pesado despenca do teto e cai exatamente na passagem, selando a saída com um estrondo que faz o chão tremer. O menino se vira no mesmo instante, gritando o nome dele. Candinho! Candinho! As pessoas que estavam do lado de fora correm em direção à porta, em choque com o que acabaram de ver. Samir tenta arranhar a madeira batendo com as mãos, chorando sem conseguir respirar direito, chamando pelo homem como se apenas a força da própria voz pudesse trazer Candinho de volta. Dita chega correndo, empurrando quem estiver na frente, o desespero estampado no rosto. Ela tenta arrancar as tábuas com as próprias mãos sem se importar se vai se machucar. Vocês precisam abrir isso e tirar o Candinho daí. Rápido, ele está lá dentro. Os bombeiros chegam com sirenes, espuma, ferramentas. O responsável avalia a estrutura com expressão grave. Mesmo assim, seu tom tenta soar profissional, mas carrega um fio de impotência. Fizemos o que podíamos, minha senhora. Não dá para abrir isso de uma hora para outra. A estrutura está muito instável. Se forçarmos, pode desabar tudo. Dita arregala os olhos, como se tivesse levado um golpe no peito. Samir se agarra às pernas dela, tremendo, repetindo o nome de Candinho em soluços. O desespero toma conta do lado de fora, com Samir soluçando,
e chamando por Candinho enquanto os bombeiros tentam, sem sucesso, romper a porta bloqueada. Dita mal consegue se manter em pé, pressionando as mãos contra a boca, tomada pelo pânico. A multidão se agita, alguns murmurando que não há mais esperança, outros tentando acalmar Samir, que repete o nome de Candinho como se isso pudesse trazê-lo de volta. É nesse tumulto que um som inesperado ecoa, o trotar acelerado de Policarpo. O burro de estimação de Candinho surge correndo pelo pátio como se sentisse o perigo no ar. As pessoas abrem caminho, surpresas com a determinação do animal. Samir o reconhece imediatamente e, mesmo chorando, arregala os olhos. Policarpo não hesita. Vai direto até a porta bloqueada, encara os pedaços de madeira e, com um coice preciso, acerta bem no centro, arrancando tábuas e abrindo um vão entre a fumaça e a poeira que escapam. Samir vibra, enxugando o rosto com as mãos tremidas. "O Policarpo conseguiu!" grita, como se um milagre tivesse acabado de acontecer. Os bombeiros se apressam, ampliam o vão e entram. Alguns segundos que parecem séculos depois, Candinho é retirado desacordado, coberto de fuligem, mas vivo. A multidão aplaude aliviada. Dita desaba em lágrimas e Samir tenta correr para abraçá-lo antes que os paramédicos o coloquem na ambulância. De longe, escondidos atrás de um caminhão, Sandra e Ernesto observam tudo. Sandra aperta os lábios, irritada, enquanto Ernesto tenta manter o semblante calmo, mas seus olhos revelam inquietação. "Ele conseguiu escapar", murmura Sandra, com um fio de frustração venenosa. Ernesto, num tom desconfiado, inclina-se um pouco mais para ver Candinho sendo atendido. "Mas será que ele está vivo?" pergunta, com um sarcasmo sutil, como se preferisse outra resposta. Sandra respira fundo, tentando disfarçar o medo de ver o plano ruir. "Precisamos averiguar", diz, num sussurro firme, como quem planeja o próximo passo. Enquanto a ambulância fecha as portas, Samir encosta a testa no vidro, chorando pelo homem que arriscou tudo por ele e sem imaginar que o perigo está longe de acabar. O corredor do hospital vira um campo de batalha emocional no instante em que os médicos entram com Candinho em uma maca, empurrando-a com urgência. O rapaz, mesmo machucado e quase sem forças, tenta resistir à máscara de oxigênio, exalando desespero puro. Ele ergue a cabeça, os olhos marejados, a voz rouca rasgando o silêncio dos presentes. "Eu quero ver o meu menino, nem que seja pela última vez. Eu quero ver o meu menino", grita, incapaz de aceitar a ideia de ser afastado de Samir. Dita leva a mão à boca, tomada por um choro contido que quase vira grito. Samir, escondido atrás dela, tenta ser forte, mas as lágrimas insistem em correr. Ao lado, Zuma surge já reclamando, a mão na testa como se fosse a maior sofredora da situação. "Como é que eu vou me casar com o Candinho nessa situação? Quem vai cuidar do meu filho?" lamenta, dramatizando como se o hospital inteiro fosse seu palco pessoal. Dita gira o rosto lentamente, os olhos avermelhados e brilhando de indignação. "É só nisso que você pensa?" Solta, com um tom que mistura ironia e dor, deixando Zuma sem resposta por um instante. Candinho é levado às pressas para o setor de cuidados intensivos. As portas se fecham e a espera começa. Um silêncio tenso toma conta de todos, até Lauro surgir com sua postura séria, tentando controlar a própria preocupação. O quadro do Candinho é crítico. Ele está passando por um procedimento nesse momento. Tudo vai depender de como ele vai reagir depois. Rezem pela recuperação dele. Dita desaba de vez, apertando o lenço contra o rosto. Samir, agarrado em picolé, soluça alto. "O Candinho não pode me deixar." Não pode. O menino tenta conter o choro, mas o medo de perder o único amor verdadeiro que encontrou na vida o abala profundamente. Sem conseguir respirar naquele ambiente sufocante, Samir corre para fora do hospital. Lá, encontra Policarpo parado, quieto, quase como se entendesse a dor do menino. Ele passa a mão na cabeça do animal e uma lágrima solitária escorre uma lágrima pesada.
de quem carregou nas costas o terror das chamas e agora teme o golpe final. Algum tempo depois, Stella retorna, com o jaleco ainda amassado pela correria, e se aproxima do grupo. O Candinho está dormindo nesse momento. Estamos esperando para saber como ele vai acordar, para entender a situação dele. Dita dá um passo à frente, os olhos suplicantes. Pode acontecer alguma coisa grave com ele? Stella, não me esconda nada. Stella respira fundo, como quem luta para manter a calma profissional. Mas a preocupação transparente denuncia o peso da verdade. Tá certo, eu não vou esconder nada. Tudo pode acontecer. Inclusive, ele pode nem acordar. Um choque percorre o corredor. Dita sente as pernas fraquejarem e Manuela imediatamente a envolve num abraço apertado, pedindo calma, tentando conter a desestruturação completa que ameaça tomar conta dela. Zulma, ao ouvir isso, solta um suspiro exagerado e anuncia que vai embora descansar, dizendo que ela precisa estar bem e revigorada para Candinho quando ele acordar. Dita revira os olhos, contendo o impulso de retrucar, mas todos ao redor percebem seu sarcasmo silencioso. Stella tenta orientar. Você também deveria ir descansar, Dita. Mas Dita, firme como nunca, ergue o rosto e responde com a voz embargada, porém decidida. Eu não arredo o pé daqui, Stella. Não enquanto o Candinho não ficar bom. Alguma coisa me diz que eu preciso ficar aqui. E enquanto todos se unem num silêncio pesado, Stella observa Dita com um olhar preocupado, quase temendo que, além da saúde de Candinho, outras verdades que estavam enterradas comecem a despertar. A madrugada pesa sobre o hospital como um presságio. O corredor, iluminado por lâmpadas pálidas, parece respirar um ar de luto antecipado. No quarto reservado para Candinho, o clima é ainda mais denso. Túlio permanece ao lado da cama, observando o amigo imóvel, com o rosto marcado pela fuligem e o corpo ainda respondendo às consequências do incêndio. O monitor apita suave, mas cada bip soa como um aviso de que o tempo está se esgotando. Lauro, ao lado dele, analisa os gráficos do equipamento com o senho franzido. A tensão o deixa inquieto, como se temesse que qualquer palavra sua pudesse selar um destino. Túlio percebe o desconforto e, incapaz de suportar o silêncio, solta uma pergunta com a voz carregada de incredulidade e dor. Doutor, seja sincero comigo. Quais são as chances do Candinho sair dessa? Não adianta me enrolar. Lauro desvia o olhar para não encarar a verdade refletida nos olhos de Túlio. Respira fundo antes de admitir. Sinceramente, quase nenhuma. A situação é delicadíssima. Só um milagre daqueles que a gente nem ousa pedir. As palavras ecoam pelo quarto como um golpe, deixando Túlio sem reação. Ele aperta o ombro do amigo desacordado, tentando passar força e receber alguma em troca. Enquanto isso, algo se move no final do corredor. Uma enfermeira que ninguém conhece caminha devagar, como se estivesse se familiarizando com o ambiente. O rosto está parcialmente coberto pela touca e máscara, mas os olhos inquietos, frios, dissimulados denunciam o perigo. É Sandra, completamente camuflada, preparada para o golpe mais ousado da sua vida. Ela passa por Dita e Manuela, que conversam baixinho sobre a gravidade do estado de Candinho. Dita olha 2 vezes para a mulher de branco, sentindo o estômago embrulhar. Estranho, eu nunca vi essa enfermeira por aqui. Manuela tenta desviar o foco. Dita, nesse hospital vive trocando plantão, não se preocupa à toa. Mas Dita não está satisfeita. Seu instinto parece gritar que algo ruim se aproxima, mas ela respira fundo, tentando não entrar em pânico sem motivo. Sandra continua pelos corredores, observando cada porta com atenção cirúrgica. O andar inteiro parece adormecido, e isso a favorece. Quando ela vê Túlio e Lauro abandonando a sala por alguns minutos, um sorriso sutil aparece em seu rosto, um sorriso que mistura sarcasmo e alívio. Ela entra no quarto sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. O ar parece congelar. Seus olhos percorrem o corpo de Candinho com uma mistura de raiva e desprezo. Você nunca soube o lugar que te cabia, né?
sempre se metendo onde não devia. Agora, pelo menos, vai ter a decência de ficar quieto para sempre. Sandra estende a mão até o equipamento e começa a desligar o monitor. Cada gesto calculado. O som dos bipes morre, deixando um silêncio assustador. Ela pega o travesseiro ao lado da cabeça do rapaz, apertando-o com força, como se o próprio objeto fosse cúmplice da maldade. É hora de acabar com isso de uma vez, Candinho. Hora de acertar as contas. Ela se inclina, pronta para sufocá-lo, quando a porta bate com violência. Dita surge como um furacão, com os olhos arregalados e a respiração acelerada. O que você pensa que está fazendo aí dentro? Sandra congela por um instante, mas logo recupera a máscara de falsa inocência. Solta o travesseiro depressa, como se fosse um inseto que apareceu do nada. Eu só vim conferir os sinais dele. Achei que a máquina tinha parado. Dita avança, indignada, o dedo apontado como uma flecha. Mentira! Nem tenta fingir, você é a nova esposa do crápula do Ernesto. Eu sei o que eu vi, e você não podia nem estar aqui. O que você quer com Candinho? A falsa baronesa Deschamps percebe que foi encurralada e, com a frieza de uma cobra, empurra Dita com força, abrindo caminho para a fuga. O grito de Dita ecoa pelos corredores. Segurança! Peguem ela! Ela vai machucar o Candinho. Estela, Lauro e Túlio correm para o local, alarmados. A confusão toma conta do corredor, enfermeiras assustadas, pessoas acordadas pelo escândalo, e a segurança tentando identificar a mulher de branco em meio à multidão. Sandra corre como uma fugitiva em desespero, chutando portas, derrubando carrinhos de medicação. Ela não olha para trás nem por um segundo. Lá fora, Ernesto espera com o carro ligado, o rosto tenso apesar da tentativa de pose controlada. Sandra entra no veículo como se fugisse de um incêndio. Anda, Ernesto, pisa fundo. Agora. Ele acelera, e o carro desaparece na escuridão da madrugada, deixando para trás o caos que provocaram. No hospital, Dita recupera o fôlego, apoiada em Manuela. Seus olhos brilham de pavor. Estela, alguém quer arrancar o Candinho da gente. Eu tô dizendo, querem acabar com ele. Estela, ainda chocada, confirma o que todos já temiam. A partir de agora, ninguém entra nem sai sem identificação. E quero guarda na porta do quarto do Candinho. Quem tentou hoje, tenta de novo. Dita encara a porta fechada, com o coração pesado. O medo de perder Candinho queima mais forte do que o incêndio na fábrica, e ela sabe que o verdadeiro perigo agora está longe dos olhos, mas perto o bastante para atacar outra vez. A madrugada pesa sobre o hospital como um véu espesso. O vento frio passa pelas portas automáticas, levantando papéis, trazendo consigo uma sensação de que o destino está prestes a fazer um movimento decisivo. Do lado de fora, sentado na calçada, Samir aperta os joelhos contra o peito, enquanto observa Policarpo se aproximar devagar, emitindo seus sons característicos, como se chamasse o menino para uma conversa séria. Samir suspira fundo, enxugando o rosto cansado após horas chorando por Candinho. Eu sei que isso não é hora de criança estar na rua, resmunga, tentando parecer forte. Ele olha para o burro, que balança as orelhas numa resposta quase humana. Mas eu não consigo ir embora dormir enquanto o Candinho está aqui. Completa, com a voz embargada. E isso também não é hora de animal tá na rua, né, Policarpo? O burro dá um passo à frente e relincha baixinho, de forma insistente. Samir franze a testa. Como é? Pergunta, como se realmente entendesse. Você quer visitar o Candinho? E precisa da minha ajuda? Policarpo faz outro som, mais urgente. Samir olha ao redor para ver se alguém observa. Nada. Apenas o silêncio frio da madrugada e o ronco distante de ambulâncias chegando em outros setores. Tomado por uma coragem infantil e teimosa, ele se levanta. Tá, eu te ajudo, mas é só porque eu também queria ver ele. O menino vai até a recepção, onde 2 seguranças conversam, bocejando, sem imaginar o que está por vir. Samir entra correndo, ofegante, fingindo susto. Eu vi um negócio entrando ali atrás.
Aponta para o corredor oposto, arregalando os olhos com uma convicção que chega a convencer até quem não quer acreditar. O susto se espalha. O quê? Onde? Parece um cachorro? Ou alguém pulando a janela? Todos correm para verificar, completamente distraídos. E é nesse momento que Policarpo aproveita, entrando caminhando com calma surpreendente, como se já conhecesse o hospital. O burro avança pelos corredores, escapando por centímetros dos olhares de enfermeiras sonolentas e passando por pacientes que piscam devagar, achando que estão apenas tendo um delírio medicamentoso. De forma quase milagrosa, ele chega até o quarto de Candinho, empurra a porta com o focinho e entra silenciosamente. Candinho continua imóvel, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Mas, ao ouvir o barulho leve das patas, ele abre lentamente os olhos. O impacto é imediato. Policarpo, meu amigo, sussurra, emocionado demais para disfarçar. O burro se aproxima da cama, encosta o focinho no braço do dono e, inacreditavelmente, lágrimas escorrem dos olhos do animal. Candinho sorri fraco. Se eu me for, cuida do Samir para eu. Ele precisa de você mais do que nunca. Policarpo relincha triste, num protesto dolorido. Mas o momento é interrompido quando Dita, ouvindo barulhos estranhos, entra sem bater. Seus olhos se arregalam ao ver o animal. Como você veio parar aqui, Policarpo? Exclama chocada, mas sem conseguir deixar de sorrir diante da cena. Ela leva o burro para fora, reclamando baixinho, e Candinho volta a fechar os olhos. Só que desta vez ele parece escorregar para um lugar diferente, um lugar silencioso, onde uma luz intensa brilha ao longe. Será que chegou o fim? Pergunta para si mesmo, caminhando devagar. Acho que eu tenho que andar na direção da luz. No meio do clarão, uma figura se aproxima. Anastásia. Candinho congela, sentindo o coração bater de um jeito estranho. Mãe, então eu fui mesmo? Questiona. Eu tô vendo você. Eu só sinto de não ter visto meu menino antes disso acontecer. Anastasia permanece firme, olhando-o com tristeza, como quem carrega segredos antigos. Por que você não ajudou eu, mãe? Ele continua, magoado. Por que não me mostrou onde estava o meu menino? Até parece que deixou de amar seu fio. Ela então fala, com a voz suave. Meu filho, eu nunca deixei de te amar. As palavras fazem Candinho estremecer. Então me diz, onde que está o meu menino? Anastasia respira fundo. Eu tentei diversas vezes usar o Policarpo para avisar que seu filho estava por perto. Várias vezes eu coloquei vocês dois frente a frente, mas você não enxergava. E como um raio, tudo vem à tona. A cena do dia em que encontrou Samir pela primeira vez invade sua mente. O Samir, sussurra, com a voz quebrada. Anastásia sorri, finalmente revelando a verdade que o destino adiou por tanto tempo. Sim, Samir é seu filho? Candinho cai em prantos. Eu preciso voltar para ele. Ele é meu menino. Eu não posso deixar ele sozinho. Anastasia estende a mão. Venha comigo, meu filho. Um dia você e o Samir vão se reencontrar. Candinho olha para a luz, olha para a mãe, mas algo dentro dele pulsa mais forte. Oh, mãe, você há de me perdoar, mas eu não vou com você, não. Eu vou voltar. Eu quero o meu menino. Ele vira as costas para a luz e corre para a escuridão, desesperado, tropeçando, buscando qualquer coisa que o guie de volta ao mundo dos vivos. Mas nada aparece, até que, ao longe, o chamado de Policarpo ecoa pela escuridão. Candinho reconhece na mesma hora. Segue o som, corre na direção dele, como se estivesse seguindo a trilha da própria alma. No quarto, a respiração de Candinho se acelera. Dita e Estela se entreolham, alarmadas. Parece que ele está tendo um pesadelo, Estela murmura. De repente, Candinho desperta de uma vez, sentando-se na cama como quem volta de um mergulho profundo. Samir! Cadê o Samir? Dita congela. Estela tenta manter a calma. Eu vi o garoto lá fora, Candinho. Ele estava esperando você. Candinho arranca os fios. Se levanta mesmo cambaleando.
Candinho, você não pode levantar. Lauro tenta impedir, mas é inútil. Ele sai da sala, seguido por médicos, enfermeiras e Túlio que balança a cabeça, sem acreditar. Como é que ele está caminhando depois de tudo isso? Murmura perplexo. E Candinho segue adiante, gritando pelos corredores, com uma força que parece vir de outro mundo. Samir, meu menino, onde você está? O clima no hospital muda de repente quando Candinho, ainda frágil e cambaleante, continua andando pelos corredores como se uma força maior puxasse seu corpo. Ele repete o nome de Samir com a voz embargada, como se cada sílaba fosse uma súplica. Samir, Samir, Samir. Quem o vê passando quase não acredita. Parecia impossível que um homem tão machucado estivesse de pé, quanto mais gritando com aquela intensidade que ecoa pelas paredes frias. Zuma retorna ao hospital com passos apressados, reclamando sozinha, mas sua expressão muda ao ver Candinho quase tropeçando e ainda assim avançando. Enquanto isso, do lado de fora, Samir continua ao lado de Policarpo, dividindo angústias e inseguranças do jeitinho inocente dele. Estranho, Policarpo. Por um instante, eu juro que ouvi a voz do Candinho, mas não pode ser, né? O burro solta um ruído insistente, como se tivesse certeza de alguma coisa que Samir ainda não compreendia. O quê? De novo esse barulho. Você tá esquisito hoje? Mas antes que Samir termine a frase, uma nova chamada ecoa mais forte, mais desesperada, mais real. Samir! A voz corta o silêncio da madrugada como um trovão. Samir arregala os olhos. O coração dispara e, sem pensar duas vezes, ele sai correndo em direção à entrada do hospital. Policarpo o segue até onde consegue, relinchando como quem dá apoio. Dentro do corredor, Candinho para abruptamente quando uma figura pequena surge no final do caminho iluminado. As pessoas ao redor seguram o fôlego. É Samir. Um silêncio reverente toma conta do lugar. Candinho, você tá bem? O menino grita, a voz tremendo, sem saber se acredita nos próprios olhos. As lágrimas descem imediatamente pelo rosto de Candinho. Ele leva a mão ao peito, como se algo dentro dele finalmente se completasse. Meu menino! Ele solta, num fio de voz carregado de todos os anos de perda. A força que faltava nas pernas parece voltar num instante. Candinho cai de joelhos no chão polido do hospital, abre os braços com uma pureza que desmonta qualquer coração presente. O meu filho, Samir, meu Júnior, é você! O burburinho cresce. As pessoas se aproximam, mas ninguém ousa interromper. Samir sorri entre lágrimas, um sorriso tão verdadeiro que parecia iluminar todo o corredor. Ele começa a correr, devagar no início, depois cada vez mais rápido, como se o tempo desobedecesse à realidade e deixasse aquela cena em câmera lenta só para prolongar a emoção. Pai! Meu pai! Ele grita, sem medo, sem dúvidas, sem freio no amor. O impacto do abraço é tão forte que arranca lágrimas de todos ao redor. Candinho envolve o garoto com uma intensidade que mistura proteção, alívio e promessa. Samir esconde o rosto no peito dele, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertence. Candinho segura o rosto de Samir com as duas mãos. Você nunca mais vai sair de perto de mim. Nunca mais, ouviu? Samir sorri, tentando conter o choro. Mas como você descobriu, Candinho? Candinho respira fundo, como quem ainda tenta entender a grandeza do que viveu. A minha mãe, ela me contou. Lá, entre a luz e a escuridão. Samir franze o senho, sem entender completamente, mas seu coração sabe que aquilo não é loucura. Candinho confirma, com uma ternura que só cabe num pai. Você tem a marca de asa de anjo na perna, não tem? O menino assente, emocionado. Tenho, desde pequeno. Candinho o abraça de novo, quase esmagando o garoto em sua proteção. O sol da manhã bate forte sobre a fachada do hospital quando Candinho finalmente ganha alta. Ele surge pela porta principal amparado por Dita, que insiste em apertar o braço dele como se temesse perdê-lo de novo. Samir caminha do outro lado, sorrindo orgulhoso,
quase exibindo o pai recém-recuperado como um troféu que o destino demorou, mas devolveu. Candinho respira fundo, emocionado, murmurando que nunca pensou que veria aquele dia. Tudo parece em paz, até não parecer mais. Porque logo na calçada, como duas sombras esperando a hora certa, estão Celso e Zuma, parados, sérios, com aquele olhar cúmplice que nunca significa coisa boa. Dita percebe primeiro e já franze o rosto, desconfiada como sempre. O que essa mulher está fazendo aqui? Rosna dita, pronta para partir para cima de Zuma se fosse preciso. Zuma, forçando um sorriso de falsa paz, abre as mãos como quem tenta parecer iluminada. Eu vim em missão de paz, Dita. Não quero briga hoje. Missão de paz uma ova, Zuma, devolve Dita. Cerrando os olhos, se você chegou, coisa boa não é. Celso levanta a mão, tentando controlar a situação antes que vire barraco. Calma, calma. Isso é sério. É mais sério do que todo mundo aqui imagina. Candinho aperta Samir contra si instintivamente. O coração dele, ainda frágil, dispara com medo do pior. Eu não quero saber de mais sofrimento, Celso. Eu já encontrei o que mais queria, o meu menino. Tá aqui, ó, meu Júnior. Ele puxa Samir pela mão, orgulhoso, emocionado. Samir sorri, mas também olha desconfiado para Zuma e Celso, como se soubesse que estava prestes a ouvir algo que não iria gostar. Celso e Zuma trocam um olhar silencioso daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. E por um instante, até Dita percebe que ali tem verdade, e não intriga. Candinho, Celso começa com a voz pesada. A gente precisa te mostrar uma coisa importante, uma coisa que vai te dar paz. Candinho recua meio passo, sentindo o arrepio da revelação chegando. O que mais vocês querem de mim? Eu já tô cansado de tanto sofrimento. Eu só quero viver com meu filho, só isso. Zuma engole seco, tentando parecer uma santa arrependida. A gente errou feio. Ela olha para Samir e depois para Dita, abaixando a cabeça, mas agora queremos consertar, de verdade. Sem entender nada, Candinho pergunta sobre o que os dois estão falando. Candinho, antes de você voltar para casa, você precisa ver uma pessoa. A tensão no ar se torna palpável. Candinho fica branco. Quem? Quem vocês querem que eu veja agora? Eu não aguento mais susto. Celso hesita. Ele não pode revelar o plano inteiro ali, na rua, diante de todos. Ainda mais porque envolve algo que nem Candinho suspeita. A possibilidade de Sandra, a baronesa de Champs, estar viva, escondida e tramando. É uma pessoa que vai trazer verdade para você, e só com essa verdade você vai conseguir descansar, Celso diz. Zuma complementa, tentando suavizar. É para acabar de uma vez com essa angústia. Dita cruza os braços, desconfiada. Que história é essa? Vocês estão escondendo alguma coisa. Eu tô vendo, eu conheço esse olhar de falsa boa intenção. Mas antes que o clima fique ainda mais pesado, um carro da polícia encosta. O delegado sai, sério, cumprimentando Celso com a cabeça. Candinho arregala os olhos. Delegado? O que está acontecendo? Celso respira fundo. A gente vai lá, na casa de uma pessoa. E você precisa vir com a gente para isso acabar de vez. Casa de quem, Celso? Dita insiste, desconfiada como nunca. Mas Celso mantém o mistério, tentando não revelar antes da hora que o destino os está levando direto à toca dos pilantras, a casa de Ernesto e Sandra, onde a verdade finalmente vai explodir. Confia na gente dessa vez, Candinho, é para te dar paz. Candinho não gosta daquilo, mas olha para Samir, que aperta sua mão como quem diz silenciosamente vai dar tudo certo. Ele decide seguir. Na casa dos vilões, Sandra, viva, perigosa e dissimulada, anda de um lado para o outro, completamente fora de si. Eu devia ter acabado com ele no hospital! Grita furiosa, enquanto Ernesto tenta acalmá-la. Eu te disse que não era o momento, Sandra. Quase fomos pegos. Ela vira com os olhos faiscando. Se Candinho sobreviver, ele vai destruir tudo. E eu não vou deixar isso acontecer. Não mesmo. Ela não faz ideia de que naquele exato instante,
Candinho, Dita, Celso, Zulma e o delegado já estão a caminho. A ruína da baronesa está mais próxima do que ela imagina. E o destino, que sempre foi implacável com Candinho, está prestes a virar completamente contra ela. A caminhonete da polícia estaciona abruptamente diante da casa de Ernesto, levantando uma nuvem de poeira que parece anunciar tempestade. Candinho, ainda frágil da alta recente, sente o peito apertar ao reconhecer o endereço. Ele dá um passo para trás, quase querendo fugir de si mesmo. Eu não entro aí não. Ele dispara, a respiração pesada, como se aquele lugar guardasse todos os seus piores pesadelos. Esse homem só me trouxe tristeza. Dita se coloca ao lado dele, mãos na cintura, olhando para a casa como quem encara um monstro. E eu tampouco. Esse monstro deveria pagar por tudo o que fez. Mas Celso, firme, encara os dois com uma seriedade que raramente mostra. Candinho, precisa ser agora. Confia em mim. O tom é quase suplicante, como se pedir perdão por todas as vezes em que também errou. Zulma, que estava logo atrás, surge com aquele ar ensaiado de humildade. É por paz, viu? A gente veio em missão de paz. Dita vira o pescoço devagar, como uma onça prestes a pular. Missão de paz? Deixa de ser fingida, Zulma. Eu só não te puxo pelos cabelos porque aqui tem testemunha. Zulma dá um sorriso cínico, tentando manter a pose. Se quiser acreditar, bem. Se não quiser, o problema é seu. O delegado, impaciente com o bate-boca, dá um sinal para os policiais. Chega! Temos coisa séria para resolver. Candinho respira fundo. Aperta a mão de Dita, que o olha com olhos arregalados, mas confiantes, e segue com o grupo até a porta. Celso dá 2 socos fortes na madeira, sem resposta. Ernesto, abra! Polícia! Silêncio. O delegado troca um olhar com Celso e dá o comando definitivo. Arrombem. Num estrondo, a porta cede. A poeira sobe. A sala aparece à meia luz. E então, o impossível acontece. Sandra está ali, viva, inteira, andando pela casa como se fosse dona do mundo, trajando roupas caras e o mesmo olhar venenoso de sempre. Candinho fica sem chão. Mas ela tinha morrido. Ele gagueja, a voz vacilando. Dita leva a mão à boca, sentindo a coluna gelar. Aquela cobra! Eu sabia que tinha coisa errada. Sandra dá um passo para trás, completamente pega de surpresa, como um animal encurralado. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Ela grita, como se tivesse algum direito de indignação. Ernesto aparece atrás dela, mais pálido que vela de defunto, suando frio. Isso não é o que parece. É exatamente o que parece. Celso rebate, com uma firmeza que nunca usou com a irmã. Acabou, Sandra. Acabou essa palhaçada de baronesa. Acabou a farsa. Acabou essa vida de passar os outros para trás. Sandra lança um olhar cheio de ódio para ele. Traidor. Você é um traidor. Vai entregar a própria irmã. Eu tô entregando uma criminosa. Não minha irmã. Celso responde, o olhar firme, doloroso, mas decidido. Você passou de todos os limites. Tentou contra o Candinho dentro do hospital. Pensou que eu não ia saber? A revelação cai como um trovão. Candinho sente o estômago virar. Dita dá um passo à frente, apontando o dedo para Sandra. Eu vi com esses olhos aqui que a terra há de comer. A falsa baronesa entrou no quarto do Candinho para fazer o serviço sujo. Sandra perde a compostura e parte para cima de Dita, mas os policiais seguram. Soltem-me! Vocês não sabem com quem estão lidando. Ela enlouquece, chutando, esperneando. Ernesto tenta fugir pelos fundos, mas 2 policiais o agarram. Não, isso é perseguição. Eu não fiz nada. É tudo armação. Ele berra, dissimulado como sempre. Fez sim, o delegado diz, firme. E agora vocês 2 vão responder por tudo. Sandra começa a gritar, histérica, enquanto é algemada. Eu volto, vocês vão ver, eu volto. Ninguém acaba com a baronesa Deschamps. A baronesa é coisa nenhuma.
Dita rebate cruzando os braços com sarcasmo. No máximo, baronesa de confusão. Sandra e Ernesto são levados para a viatura, esperneando, urrando como feras acuadas. O portão se fecha, o silêncio cai. Só então Candinho deixa o corpo relaxar e vira para Dita, que está chorando sem nem perceber. Ele a abraça forte. Agora acabou de vez. Acabou sim, Candinho. Agora a gente vai poder viver em paz. Ela responde, escondendo o rosto no peito dele. Samir abraça os dois pela cintura, fechando o círculo perfeito. E, no canto da rua, Policarpo dá um relincho que ecoa como um aviso, como se dissesse que dessa vez a justiça realmente foi feita.